Por que rezar a missa de sétimo dia? O que significa essa missa? Qual é o sentido dela? Qual o significado do número 7 na nossa liturgia? Então fique ligado a partir de agora, esse é um assunto importante sobre a missa de sétimo dia. Deixe seu recado, deixe seu like. Estamos juntos evangelizando pelo meio dessa comunicação. Muito bem, irmãos e irmãs, queridos paroquianos virtuais. É um paroquiano virtual porque em qualquer lugar do Brasil e do mundo você está adentrando dentro desse meio de comunicação. Então virou uma paróquia virtual. Que bom que você está junto comigo, que bom que toda semana estamos aqui evangelizando e tudo que tem nesse canal você está participando conosco. Então vá clicando aí, deixando o seu like, seu joinha, mas compartilhando. Compartilhar é um modo também que outros possam conhecer e também envolver-se nessa graça, nesse programa com o título do programa, O que você quer saber. E abaixo do vídeo você tem acesso a colocar os seus questionamentos, suas perguntas, está gostando ou não? Isso é importante também para fazermos uma avaliação necessária. Nós estamos, vamos assim dizer, nesse início do mês de novembro. Hoje é dia 1º, dia de Todos os Santos. No Brasil, nós celebramos no domingo, mas hoje é o dia 1º, dia de Todos os Santos. Amanhã, dia de Finados. Que bom! Estaremos rezando pelos nossos irmãos fiéis defuntos. E a pergunta de hoje vem muito de encontro a isso. Por que se reza a missa de sétimo dia? Mas de onde veio essa tradição de celebrar a missa do sétimo dia, do falecimento do nosso ente querido? A igreja, desde sempre, ela reza pelos fiéis defuntos, desde sempre, pedindo a Deus que conceda repouso eterno às suas almas, sempre. E o motivo desse costume é a fé católica no purgatório. Como sem a santidade, ninguém pode ver Deus de fato. Isso está muito bem descrito no livro de Hebreus. E muito claro, porque nem todas as pessoas foram salvas. Porque eles partiram dessa vida, de fato, aqueles que morreram, vamos assim dizer, em pecado venial, porque quem morreu em pecado mortal, pecado grave, nós sabemos a direção que é, muitos não acreditam nisso, mas no próprio Catecismo da Igreja Católica nos indica isso, que vai para o inferno, pecado mortal grave. Se morrer em pecado venial, purgatório. Purgatório, estado de graça, o céu. Mas aí nós não sabemos onde que está, de fato, a alma dessa pessoa. Então, por isso que nós acreditamos que há um lugar de purificação antes dessa pessoa entrar no céu. E é o que nós vivenciamos a partir de hoje até o dia 8, que são os novícios, os últimos dias, os últimos tempos que fala a novena das almas do purgatório, a indulgência plenária. Pois bem, justamente é isso, em favor de nossas orações, que nós rezamos por essa alma que já não pode fazer nada. Quando eu vejo alguns relatos dos santos, Santa Faustina, Santa Brígida, que dizem que aquelas almas estão lá tentando rezar, mas elas não podem fazer mais nada. Só que nós que estamos aqui, rezamos por ela para que possa aproximar do céu. E o que nós fazemos? Rezamos missa, nós fazemos orações, além nós atualizamos em nossos altares o próprio sacrifício do Calvário de Cristo. Daí vem então essas tradições de fato da vida da igreja, justamente as indulgências plenárias. E assim se dá então a tão chamada missa pelos defuntos, também chamadas missas que fazem referência à palavra que os sacerdotes normalmente iniciam em cerimônia. Como se você for pegar o missal romano, lá está escrito ao iniciar uma missa de falecidos, dos fiéis defuntos, aliás, sempre tem uma antífona que diz: dá-lhe, Senhor, o repouso e o descanso eterno. Isso já é uma frase que muitos nós rezamos
na hora que fazemos as exéquias, para nós entendermos, olha, dar o repouso eterno e o descanso eterno para essa pessoa. E no direito litúrgico antigo, o costume de celebrar a missa se dava de 3 dias, de 7 dias, aí além disso, missa de 30 dias e até mesmo aniversário de morte, no rito antigo. Mas dessas tradições se difundiu-se bem em nosso país a prática chamada missa de 7º dia. Isso já é um costume em nosso país. A razão pela qual é muito oportuna em considerar o significado de todos esses números. Primeiro, antes de nós falarmos por que do 7, lembrando que o número 3 se faz referência dos 3 dias que Jesus permaneceu no sepulcro, o fim das quais ressuscitou dos mortos. Assim, ao rezar a Santa Missa no 3º dia de falecimento dos seus entes queridos, os cristãos manifestavam a esperança de que, no fim dos tempos, também os corpos deles ressurgissem para a vida eterna. E, de fato, isso há de acontecer. E por isso que nós remetemos também ao número 7, por sua vez, guarda, de fato, a revelação do 7º dia da criação, quando o Senhor descansou, toda a obra que realmente fizeram, o descanso eterno, de fato, também daqueles que partiram desse mundo. O número 7, nós sabemos que é o número da perfeição e tudo mais. Agora, um costume antigo do século IV, do próprio Santo Ambrósio de Milão, ele explicava que durante a celebração em favor do sangue de seu irmão, que havia sido martirizado, São Satiro, que havia morrido, e ele descreveu muito bem claro, naquele sermão dele, dizendo que agora voltamos ao sepulcro do 7º dia, que é símbolo do repouso futuro. Mas também é importante que nós compreendamos de fato que aqui no nosso Brasil, nessa prática, a força devido ao clima, a extensão do Brasil, por causa do nosso clima tropical, nós precisamos sepultar os mortos rapidamente. Vamos assim dizer, hoje, por causa da pandemia, os velórios ainda é mais curto, mas antes, um pouco da pandemia, era até 24 horas de velório. Mas pela situação do nosso clima, então deveria sepultar com mais rapidez possível. E aquele irmão que mora lá no Nordeste ou lá no Amazonas, que não pode vir para o velório, então se retrata o 7º dia, a celebrar aquela Santa Missa, para que aquele irmão pudesse chegar para participar, pelo menos, da missa de 7º dia. Tem alguns países, em alguns lugares, como também nos Estados Unidos, que você pode até ver, não sei se você assistiu alguns filmes e tudo mais, ou a morte aí de alguns artistas famosos, que eles colocam o corpo, guardam, congelado, e depois os familiares fazem um convite. Olha, tal dia, tal hora vai ter o velório e a missa de corpo presente daquela pessoa. Então deixa lá, por isso que você vê em alguns filmes, né, a morte, depois de alguns dias, então vão celebrar, convidando as pessoas a participarem, tá bom? Mas aí é uma cultura um pouco diferente. Pois bem, só que como cristão católico, nós devemos observar a obra de misericórdia, que é dar dignidade e sepultar aquele ente querido, sepultar a pessoa. Mantenhamos essa tradição, vamos deixar essa tradição abrir e atendendo principalmente o seu significado. Não se trata de uma semana de falecimento simplesmente. Não se trata, porque no nosso Brasil nós temos também, além das exéquias que é feita, nós temos a Pastoral da Esperança, que se dá no sepultamento até o 7º dia, 7 dias rezando na casa daquela família, 7 dias celebrando de fato, relembrando, porque não é somente o choro, mas é relembrar o que aquela pessoa mais gostava de fazer e realizando, e assim ter aquele aconchego de paz. Não é simplesmente ficarmos no luto, mas no dia do descanso, mas na inquietude eterna, e que todos nós esperamos um dia estar junto do Pai. E assim nós vamos vivenciando com muita clareza. Isso se dá, então,
a missa de sétimo dia. Tem muito mais coisas, mas para que você entenda, basta isso. E deixa-se abrir o coração. Que nesse dia, já nos preparando para celebrar o novício, ou melhor, vivemos os fiéis defuntos, olharmos pelas almas que estão no purgatório, vamos lá, não deixe de visitar o cemitério. Se você quer receber indulgência plenária, visite o cemitério, participe da missa, se possível, faça uma boa confissão, você tem 7 dias para isso, comungue em estado de graça, reze a intenção do Santo Padre Papa e depois você vivenciará a indulgência plenária, que é para aqueles que estão falecidos. Se a alma que você está rezando já está no céu, Deus concederá retirar do purgatório uma outra alma. Que Deus abençoe, que Deus ilumine. Deixe seu like, compartilhe e divulgue. E que nós possamos assim falar que dá-lhe, Senhor, o descanso e o repouso eterno. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.